Ministro Fux declara guerra no STF contra Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E mais, eu vou te explicar por que a mudança de turma do Fux foi uma jogada de mestre. Então, bom dia para você, especialmente você que ainda não recebeu um bom dia hoje. Que o seu dia seja abençoado e seja abençoador. E o dia começa com uma declaração de guerra total no Supremo. E essa declaração foi feita pelo ministro Luiz Fux contra Gilmar Mendes e, é claro, consequentemente, aí, contra seu aliado de primeira hora, ele, Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF que mais tem sido afetado pelas divergências do Fux. Nessa nossa análise hoje, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Fux declarou guerra no Supremo com a sua mudança de turma, saindo da primeira e indo para a segunda turma e com provocações abertas a Gilmar Mendes. Em segundo lugar, eu vou te mostrar quais são as razões secretas para essa mudança de turma do Fux e como que isso vai afetar o equilíbrio de forças do STF e por que isso é uma jogada de mestre. Mas antes da gente ir para o primeiro ponto, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica aqui no sininho aqui embaixo para você não perder nada. Porque quando você faz isso, principalmente deixando o seu like, você faz o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para você receber outras vezes, é relevante para os outros e faz ele ser entregue para mais pessoas. Então bora começar aqui com essa coluna de hoje da Malu Gaspar que saiu no O Globo. Fux provoca Gilmar após troca de turma e indica que climão entre ministros do STF vai continuar. E aí tem aqui umas aspas do Fux. Agora ele, falando do Gilmar, agora ele vai poder falar do voto, disse o ministro Fux. Gente, vocês não vão acreditar que o título dessa matéria aí mudou. Tem print lá no Twitter de como estava o título antes. Eu acho que o ministro do STF deve ter ligado lá para Malu Gaspar e reclamou. O título antes era o seguinte, falava Guerra Fria no STF. E aí trazia as aspas do Fux, está aí embaixo. Agora ele vai poder falar do voto, diz Fux sobre Gilmar após troca da turma. Por que deu essa frase aí, agora ele vai poder falar do voto? Porque o Gilmar Mendes, ele ficou falando pelos cotovelos sobre o voto do Fux no caso Bolsonaro e Gilmar não podia. Ele é proibido pela lei da magistratura de fazer isso. E aí, se o Fux agora for para a mesma turma do Gilmar, saindo da primeira e indo para a segunda, quando o Fux for votar nos casos da segunda turma, aí o Gilmar também vai votar e aí vai poder falar de modo legítimo dos votos do Fux. Ou seja, o Fux, mais uma vez, aí criticou o Gilmar pela sua descompostura e abuso. Mas calma que tem mais. Gente, é o seguinte. Agora que o Fachin atendeu o pedido do Fux para ir para a segunda turma da STF, o Fux vai poder formar uma maioria com André Mendonça e com Nunes Marques, isolando Gilmar Mendes e Dias Toffoli, enquanto que na primeira turma praticamente nada muda. Afinal de contas, sai Fux, provavelmente entra o Messias no lugar do Fux, mas o que vai acontecer é que não vai ter uma mudança das forças da primeira turma, porque o Moraes e a sua turma já ganhavam e vão continuar ganhando com a entrada do Messias. Mas existe uma outra mudança de forças que agora com essa mudança vai acontecer e eu vou contar para vocês. Mas antes, olha só aqui o que o Fux disse e disse em on para Malu Gaspar, ou seja, o que o Fux disse dando autorização para Malu Gaspar colocar na boca dele, noticiar e colocar na boca dele. No colegiado, ele também estará frente a frente agora na segunda turma com o seu maior desafeto no tribunal, Gilmar Mendes. A equipe da coluna, Fux afirmou, agora ele pode falar dos votos proferidos lá sem cometer infrações previstas na lei orgânica da magistratura como fez anteriormente. Gente, isso aqui é uma bomba. Ele falou em on, ele criticou outro ministro, Gilmar, em on. Segue aqui. A afirmação, uma provocação, uma declaração de guerra, por isso, gente, declaração de guerra mesmo, certíssima Malu aqui na interpretação, contra o Gilmar Mendes. Afinal de contas, ele está criticando, atacando um outro ministro, um colega ali de turma publicamente. E fala aqui que o Gilmar, no seu lado, também tem dito que não pretende pedir para sair da turma com a chegada do Fux. Ou seja, os dois vão ficar ali, vai ser puro atrito na segunda turma. Os dois prometem aí ser protagonista, no caso Fux, e antagonista, no caso Gilmar, como, aliás, Gilmar tem sido ao longo da história, destruindo, por exemplo, a Lava Jato. Então, o ministro Fux habla mesmo, ministro Fux, habla mesmo que Gilmar merece. Gente, a jogada do Fux, eu vou te explicar agora por que é uma jogada de mestre. Quando ele foi para a segunda turma, isso foi genial. E eu vou te explicar o porquê. As duas turmas agora do STF, elas vão estar mais equilibradas.
A primeira turma, ela vai continuar sendo o que sempre foi, pró-esquerda, pró-governo, pró-Moraes, ou melhor até, anti-bolsonarismo. A protagonista, aspas, protagonista, na luta contra o bolsonarismo. E a outra turma, a segunda turma, agora ela vai ser mais pró-direita, pró-liberdades, mais técnica, bola no chão, Estado de Direito, Império da Lei. O jogo sempre foi perdido na primeira turma, onde o Moraes domina, e onde o Messias vai entrar lá e vai ser da mesma linha do Moraes. Ou seja, nada vai mudar na primeira turma, que vai continuar a decidir pró-esquerda. Já o jogo da segunda turma muda. E aqui é o grande pulo do gato. Com Fux na segunda turma, Gilmar e Toffoli ficam mais isolados. O Fux pode formar a maioria com Nunes Marques, com André Mendonça e dar algum respiro para a direita no STF, com uma turma em que a direita pelo menos tem a chance ali de uma adesão técnica, de uma maioria. Se o Fux não fizesse isso, a segunda turma seria dominada por quem? Por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e pelo novo indicado do Lula, provavelmente o Messias. E aí a direita ia perder nas duas turmas. Você conseguiu entender a jogada? Se ele não muda de turma, a direita ia perder nas duas turmas. Se ele muda de turma, a segunda turma vai ser técnica, vai ser bola no chão, vai decidir de modo técnico. Então, gente, no médio e no longo prazo, essa mudança do Fux foi uma jogada de mestre. E mais, essa provocação pública aí que você viu o Fux fazer contra o Gilmar é uma prova de que o Fux também parece ter tomado gosto pelo enfrentamento com o Gilmar. Ou seja, ou pelo menos ele não se intimidou. Ele ergueu as costas, se colocou em postura ereta e disse: não vou fugir da briga. Vamos lembrar que Fux aí é faixa preta, salvo engano, faixa preta de jiu-jitsu. Depois de confere e vou te falar. Mas ele, de toda forma, é um lutador aí de longa data de jiu-jitsu. É um praticante de longa data, é um lutador. E lutador a gente tá vendo não só no tatame, também lá no Supremo. Depois dessa briga épica, então, dos bastidores do Supremo que aconteceu na semana passada, com o Fux falando poucas e boas pro Gilmar e humilhando o Gilmar com a sua postura, exemplo, elegância. Agora a gente vai ver isso mais e mais com esse confronto direto, os dois frente a frente na segunda turma. Como meu saudoso pai dizia, o traste valoriza o contraste. Com o Gilmar na frente dele, Fux vai brilhar. E agora o Fux vai fazer então esse contraponto ao Gilmar e as suas decisões do Gilmar que blindam corruptos, que esvaziaram a Lava Jato e que validam os abusos de Alexandre de Moraes. E Gilmar vai ter que engolir seco. Afinal de contas, Fux está lá, tem igual poder, igual estatura como magistrado e vai poder olhar no olho do Gilmar e falar as verdades que ele tem dito. E olha, gente, como o Fux não está poupando artilharia contra o Gilmar. Vamos fechar com isso aqui, ó. Choque aqui comigo. Nos bastidores, a interlocutores próximos, Fux ainda vem dizendo que quem precisa de terapia para superar a Lava Jato é ele, referindo-se a Gilmar, que não perderia uma oportunidade para falar da operação. Por quê? Porque o Gilmar tinha falado que o Fux precisava de terapia para superar a Lava Jato. Gente, só tem uma coisa a dizer ao ministro Luiz Fux. Continue, ministro, nos represente a nós brasileiros, nós te apoiamos. Não se preocupe aí com Moraes, Gilmar e os ataques covardes deles e as picuinhas deles na imprensa. Continue a fazer o certo, como você sempre fez. Defensoria Pública atropela Alexandre de Moraes e mela os planos contra Eduardo Bolsonaro. Alguém aí anotou a placa do caminhão? Alguém tirou uma foto? Ou chamou a SAMU? Olha, gente, se não, chamem o SAMU urgente, porque a Defensoria Pública da União acabou de atropelar o ministro Alexandre de Moraes com um caminhão, que deixou o ministro ali absolutamente amassado na pista. E ainda expôs para o Brasil inteiro ver os abusos recorrentes de Alexandre de Moraes. Presta atenção no que a Defensoria fez, depois o Moraes ter mandado intimar a Defensoria para defender o Eduardo Bolsonaro naquele caso. Aquele em que Eduardo foi acusado de coação no curso do processo simplesmente porque ele, Eduardo, denunciou os abusos do próprio Alexandre de Moraes no exterior. Olha aqui, ó. Defensoria da União contesta a STF e pede para não atuar em caso de Eduardo Bolsonaro. Calma que eu já vou contar para vocês sobre esse atropelo aí. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você não perder nada. Quando você faz isso, principalmente deixando aqui o seu like, você faz o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para você e para as outras pessoas e faz a nossa voz conjunta chegar mais longe. Agora, olha aqui o que aconteceu. A Defensoria Pública da União enviou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, manifestação na qual contesta a notificação por edital do Eduardo Bolsonaro.
O órgão ainda solicita que a comunicação oficial da denúncia seja por carta rogatória e pede para não atuar no caso. Moraes negou prontamente o pedido da defensoria. Sim, gente, mesmo depois da DPU ter agido de acordo com o que a lei diz, Moraes correu para negar o pedido dela para diminuir ali o constrangimento dele com a sua própria ilegalidade. Olha, eu já vou te mostrar o que ele fez, mas antes vamos entender aqui qual foi a argumentação da DPU. Segundo a DPU, a notificação feita por Eduardo Bolsonaro por edital é inválida quando o endereço do acusado é conhecido, sob pena de violar o direito ao contraditório e a ampla defesa garantidos pela Constituição. De acordo com o documento protocolado nessa última quarta, a legislação processual penal determina a notificação por uso de carta rogatória para réus localizados em território estrangeiro. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele não podia ter feito uma notificação de Eduardo Bolsonaro por edital, ele tinha que ter mandado uma carta rogatória. Para a DPU, Eduardo também tem o direito de escolher a sua defesa. O pedido acontece depois do STF ter determinado a intimação da DPU para apresentar a defesa prévia em nome do deputado. Ou seja, sendo Eduardo Bolsonaro notificado por carta rogatória pessoalmente, ele pode escolher quem que vai ser o seu advogado. Não pode ir lá o Alexandre de Moraes atropelar tudo e mandar simplesmente a DPU, a Defensoria Pública, atuar em nome do deputado. Gente, isso aqui é o óbvio do óbvio do óbvio. Qualquer estagiário de direito sabe disso. E Moraes também sabe. Então só sobram aí duas opções. Ou Moraes é um analfabeto jurídico, que não é verdade, nós sabemos, afinal de contas, ele escreveu esse livro aqui, ó. Deixa eu ampliar a tela aqui para você ver, ó. Ele fica em cima do livro sempre aqui, ó. Alexandre de Moraes, Lex, né? O nosso Lex, e o livro dele. Ele escreveu esse livro, não é analfabeto jurídico, afinal de contas, ó, tá aí, ó. Palavras escritas, né? Então, em tese, não é alfabeto jurídico. Ou então Moraes viola a lei de propósito, porque ele tem um objetivo político maior a alcançar, que é condenar, prender e tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. E é claro, né, gente, se vingar da Magnitsky contra ele mesmo, Alexandre de Moraes. Em 18 anos como procurador, eu vi inúmeras vezes a Defensoria Pública da União agir de modo totalmente diferente dos outros advogados de defesa. Se o defensor da União achava que o réu tinha cometido um crime, o defensor não negava o crime. Ele ia lá e pedia a diminuição da pena ou apontava as irregularidades que ele via no processo, mas ele não agia contra aquilo que ele achava certo, contra a sua consciência. Advogados, normalmente, eles tendem a negar, mesmo que eles saibam que o réu é culpado, mas o defensor público da União não. Ou seja, quando a defensoria vem e fala o que ela falou aqui, nesse caso contra o Moraes, isso tem um peso muito maior. A defensoria aqui, ela fez o que ela realmente acha certo. Então, essa alegação aí que ela fez não é uma estratégia, é o que ela acha certo, é simples assim, gente. Isso é o certo, é o que está na lei, é o que está na Constituição. Ela simplesmente está seguindo o livro, os livros, o que é correto, simples assim. Só que aí sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Olha aqui, ó. Moraes nega pedido da Defensoria e manda chefe do órgão responder à denúncia contra Eduardo Bolsonaro. Ou seja, não só negou o pedido da DPU, como obrigou o chefe da DPU a fazer a defesa do Eduardo Bolsonaro. E aí eu pergunto para você, o que o Moraes vai fazer se o chefe da DPU se negar a fazer isso amparado na lei, hein? Vai colocar ele no inquérito? Vai mandar prender o chefe da DPU? Vai multá-lo? Ah, olha, tá aí algo que eu quero pagar para ver. E sabe onde que eu vou acompanhar as próximas novidades quando isso acontecer? Vai ser no site da Gazeta do Povo, que nos trouxe esta notícia aqui, ó. Que nos trouxe essa notícia que a gente está acompanhando, lendo aqui, trazendo para vocês. E a Gazeta do Povo eu apoio faz anos e eu convido você a apoiar também. E ela preparou uma promoção relâmpago de apenas R$ 1,90 por mês, os primeiros 6 meses para você. Ela patrocina o canal e isso é para você poder acessar os conteúdos exclusivos, como os meus artigos, os do Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Marcel Van Hatten e muitos outros. E se cancela quando quiser, gente. Isso aqui é mais barato do que um cafezinho. É R$ 1,90 por mês para você se informar com o melhor jornal do Brasil e que compartilhe os nossos valores cristãos, conservadores e de direita. E, vamos lembrar, eles não recebem R$ 1 do governo Lula e por isso não passam um pano aí para os abusos, nem do governo, nem do STF. Então acessa aí agora, gazetadopovo.com.br/Deltan. Se eu fosse você, eu assinava, tanto que eu assino há anos. E você também pode usar aqui o QR Code da tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Vou repetir, gazetadopovo.com.br
Deltan. Nós nos vemos lá dentro.